Vamos lá, Nação Celeste, para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia, por aqui sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Bora lá! Tá, e essa é a capa de mais um conteúdo por aqui, tem tudo isso que você está vendo na sua telinha e muito mais nessa terça-feira, dia 25 de novembro. Estamos a um mesinho do Natal, hein, rapaziada? O ano passou voando, já já temos ele aí finalizado. Peço logo de cara para você deixar aquele likezão mais do que humilde, tá? Seu joinha nos ajuda demais e a meta é 400 likes. Hype o vídeo, nação, me ajude a engajar aqui cada vez mais o nosso canal. Se inscreva, comenta bastante e compartilha também o nosso conteúdo. Vamos lá, nação, antes de eu ler aqui a primeira notícia, eu preciso falar de algo muito importante com vocês, tá? Hoje é uma terça-feira que pode definir algumas questões importantes envolvendo os próximos jogos do Cruzeiro e jogadores do clube, né? Hoje é uma terça-feira de algumas audiências no STJD para definir punições de alguns jogadores, não só do Cruzeiro, mas também de outras equipes. Hoje tem, tá, o julgamento do Fabrício Bruno, que não deve dar em nada, e do Caio Jorge e do Romero, que aí sim pode acontecer algum BOzinho, eles podem pegar algum gancho, tá? A gente vai ficar de olho. Tendo essas informações, eu vou fazer o seguinte, eu vou fixar no comentário desse vídeo a punição que aconteceu para os 3 jogadores. Eu não vou trazer vídeo mais durante essa tarde, talvez nem hoje mais, por isso que eu farei isso, tá? E você me ajuda também, vai que sai a punição e eu não vi, comenta aqui embaixo para todo mundo ficar sabendo. Fechou, nação? Bora então aqui para as nossas informações do início desse dia. Primeiramente, informação do Samuel Venâncio, informação boa pensando aí, né, no que vem pela frente nesses próximos jogos. Fagner deve voltar a ser relacionado para um jogo do Cruzeiro, nesse caso no próximo sábado, dia 29, contra o Ceará fora de casa. O Fagner, que não atua há alguns meses, desde aquela entrada violenta do Anselmo Ramon contra ele, já faz um tempo, né, que ele está nos trabalhos híbridos e agora sim volta a ficar à disposição de forma definitiva. Notícia sensacional, repito, para a continuação aí da nossa temporada. Próxima info, Nação Celeste, agora já na sua tela. Eu quero trazer aqui uma notícia, uma informação, né? Um levantamento do Ruller no Twitter que eu achei sensacional e demonstra como esse sistema defensivo tem um patinho feio, que é pouco falado, mas que é muito eficaz, né? Estamos falando de Lucas Vidalba. Olha esse levantamento, essa notícia, ó. Vidalba, contra o Corinthians, ele chegou ao jogo de número 77 com a camisa do Cruzeiro. São 40 vitórias, 26 empates e 11 derrotas, tá? Além de ter tomado 60 gols nesses 77 jogos, então passou em branco boa parte desses jogos. É a menor porcentagem de derrotas de um defensor nos últimos 20 anos do Cruzeiro. Os jogadores que chegaram mais próximo dos números hoje do Vidalba são simplesmente Edu Dracena e Dedé. Dedé, que jogou muito com a camisa do Cruzeiro, apesar da passagem final nos últimos meses e anos, né? A gente ter pegado uma birra considerável dele, mas o Dedé, sem dúvidas, jogou muito. E o Edu Dracena, cara, um dos pilares defensivos no ano mágico do Cruzeiro de 2003. Olha isso aqui, né? O Edu Dracena fez também 77 jogos, 55 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Porcentagem igualzinha ao do Vidalba. E o Dedé teve em 77 partidas, 46 vitórias, 18 empates e teve 2 derrotas, né? A mais aí que o Vidalba, no caso, 13. Cara, estamos falando de um jogador que em 30 partidas com o Cruzeiro nesse Brasileirão perdeu 3 jogos. Estamos falando de um dos pilares da defesa do Cruzeiro, Lucas Vidalba, mantendo esse nível aí ao lado do Fabrício Bruno. Teremos uma dupla de zaga fortíssima para a próxima temporada, tá? Mas independente disso, eu acredito que vale o reforço, tá, para o setor, já que vamos sofrer com ausências de um ou de outro, né? Vidalba ou Fabrício Bruno, vai ser ausência por convocação, suspensão, infelizmente pode ter lesão, e aí você precisa de um zagueiro ali, ponta firme. Já temos ali o Jonathan Jesus, que tem um potencial muito grande, mas é jovem. O João Marcelo, que iniciou essa trajetória como titular ao lado do Fabrício Bruno, depois se lesionou, o Vidalba assumiu, né? E só, temos Bruno Alves, que deve sair, o Zenit está interessado, o Gamarra volta para o Atlético Paranaense, graças a Deus, vai precisar de um zagueiro aí para disputar a posição.
tá? Estamos bem servidos, não é porque precisamos, porque não estamos bem servidos, não é o caso. É só para se precaver. Olha o Flamengo contra o Fluminense. O Flamengo contra o Fluminense teve que colocar o moleque da base de 18 anos, porque um tava lesionado, o Léo Ortiz, e o outro tá voltando da seleção brasileira, que era o Danilo. Tinha o Léo Pereira, teve que recorrer a um jogador da base, né? Já que o Pablo tá afastado, tá treinando separadamente. Então, sim, tem que estar de olho, porque temos um baita zagueiro bem offline, que é o Lucas Vidalba. Mas tem que reforçar o setor. Próxima info na sua tela, Nação Celeste, é o seguinte: a crise nas frangas no galinheiro está sem fim. É, rapaziada. Sabia que aquela merdinha lá do Lianco, né? E a merdinha que eu falo não é só que ele é uma merdinha, mas a atitude merda que ele teve com o torcedor do Atlético, porque independente da rivalidade, fazer o que aquele cara fez é bizarro, né? O torcedor tava no direito dele estar pé da vida com os jogadores e o Lianco quis, né, basicamente o close, já que percebeu que tava sendo filmado. Olha só isso aqui, olha a crise sem fim nas frangas, né? O Beto Guerra, ele publicou o seguinte: Lianco se despedindo do Atlético, né? E da torcida nas suas redes sociais. E aí tem uma postagem aqui, ó, do próprio, acho que é da família do jogador, né? Faço isso com lágrima nos olhos, só nós sabemos o quanto amamos tudo isso. Eu ir contra vocês, eu estaria indo contra minha família, principalmente contra meu filho, que vive isso de coração, ou seja, eu não queria contra minha família. Triste acabar assim. Acabar o quê? A passagem? Não sei nem como falar e explicar isso. Você é amado por defender o Galo e é odiado por defender aí, né, o Atlético. Enfim, é uma postagem na rede social do cara, mas provavelmente algum familiar que fez. E aí, horas depois, tá aqui, ó. Após sofrer críticas, zagueiro Lianco desativa seu perfil nas redes sociais. Não aguentou a bronquinha, a Lianca, e desativou. E hoje o empresário dele, que é o pai dele, está lá na cidade das Frangas para definir o futuro do jogador. Pode sair. Olha só que legal, hein? O Xerifão, o zagueiro de seleção brasileira, o melhor zagueiro do futebol brasileiro, pode estar de saída do Clube Atlético Mineiro. Olha só. Eu só espero que essa crise aí piore. Vamos lá, nação, duas notícias para finalizarmos aqui o nosso vídeo, duas notícias que envolvem o mercado da bola. A primeira, uma notícia de hoje, tá, da ESPN, assinada aí pelo André Hernan, Bruno Andrade e Felipe Silva. Cruzeiro avalia a disputa com o Zenit pela contratação de John. Valores podem chegar a quase 100 milhões de reais. Bora ver a matéria aqui, ó. Garantido na próxima edição da Conmebol Libertadores e ainda com chances remotas de faturar o título do Brasileiro, o Cruzeiro começa a mapear o mercado em busca de reforços para o próximo ano. De acordo com a apuração da ESPN, o nome em especial caiu nas graças do técnico Leonardo Jardim e pode ser alvo da Raposa no futuro próximo. Trata-se de John do Red Bull Bragantino. Apesar do interesse no meio-campista, os mineiros deverão contar com a forte concorrência do Zenit da Rússia. A ESPN informou recentemente com o time europeu, né, que acompanha de perto, né, há meses, e estuda formalizar uma investida na casa dos 15 milhões de euros, quase 100 milhões de reais no final deste ano. É válido relembrar que o Palmeiras, clube que formou o John, ainda tem 20% dos direitos econômicos. Fato é, Nação Celeste, tá aqui a notícia, tá aqui a matéria, e posso ser sincero, se o Red Bull estipulou esse preço e não vai baixar nada, o Cruzeiro não irá contratar o John, tá? Vou ser bem breve aqui. A maior compra da história do Cruzeiro é o Arroio. O Arroio chega por 8 milhões de euros. Exatamente metade do valor que o Bragantino estaria querendo pelo John. O Arroio, ele tem 19 anos. O John tem 23 anos. O Arroio tem mercado, né, a curto e médio prazo, para você fazer uma revenda e recuperar o valor investido e ter retorno técnico. O John não tem esse prazo a médio prazo, ele é a curto prazo. Porque se o John chega o ano que vem, você tem no máximo 2 anos para ter o retorno técnico e conseguir vender o cara. Então, eu não tenho muita expectativa que o Cruzeiro investirá 100 milhões de reais em um jogador de 23 anos que nem pisou ainda na Europa. O John é bom jogador, cairia como uma luva nesse Cruzeiro, ele faz pelo menos 3 funções ali no setor ofensivo.
seria um bom reserva para o Matheus Pereira, conseguiria mudar aspecto tático dentro de um jogo, você colocando, por exemplo, um John no lugar de um Christian, você tem uma mudança de característica do lado direito, ou até de um Arroio, você pode inverter os dois de lado, enfim, você consegue brincar com o jogador, ele é taticamente muito interessante, mas por esses valores aí não fica não. Eu acho que por esses valores não vai rolar investimento, tá? Pelo menos é a minha expectativa diante, tá, da última janela de transferência. O Cruzeiro pode até investir uma grana dessa, mas vai investir um cara um pouco mais diferente. Não que o John não seja interessante, mas um pouco mais diferente e mais jovem, tá? Hoje, rapaziada, 23 anos, pensando em revenda, complicado. Mas comenta o que você acha. E para finalizar o nosso vídeo, Nação Celeste, lembra que eu falei no início do vídeo sobre o Cruzeiro ir atrás de um zagueiro? Por que não ser o Nino? Um zagueiro que há 2 anos atrás sobrava aqui no futebol brasileiro. Olha só essa notícia, também do pessoal da ESPN, tá? Nino, do Zenit, ex-Fluminense, está no mercado disposto a ouvir propostas. É a notícia, tá? Vamos lá. O zagueiro quer deixar o clube russo. O Zenit deseja liberar vagas de estrangeiro no elenco e também topa ouvir ofertas pelo brasileiro. Ambos aguardam investidas. O Fluminense tem muito interesse na volta de Nino e já sinalizou que vai apresentar uma proposta ao final dessa temporada. Quando, né, a gente lê o seguinte, ó, Nino do Zenit está no mercado disposto a ouvir propostas, o que eu consigo entender é o seguinte, ele aceitaria ir pro Cruzeiro. Ele aceita ouvir propostas e ele aceita ir pro Cruzeiro. Levando em consideração que já é um jogador, né, um pouco mais experiente, levando em consideração que o Cruzeiro está com um canal aberto de negociação com o Zenit, porque o Zenit quer levar o zagueiro Bruno Alves. Cara, você tem uma possibilidade, você tem uma oportunidade aí. Não tô brincando não, Nação Celeste. Eu acho que de zagueiros no futebol europeu é a melhor oportunidade que a gente possa ter. Não só o Nino, tá? Eu vim falando aqui pra vocês que tem algumas oportunidades de mercado que eu acho interessante o Cruzeiro tentar atacar. Um outro ex-Fluminense é o John Arias, que simplesmente joga no lanterna absoluto do campeonato inglês, nem titular não tem impacto nenhum quando entra, e é um cara que tá vendo aí de repente a vaga dele que era garantida para a próxima Copa do Mundo na lista da seleção da Colômbia e esfarelando. Esse cara vai querer estar no radar, vai querer jogar mais, vai querer estar com destaque o ano que vem. Por que não tentar? Então assim, rapaziada, eu tentaria, já que, né, segundo a notícia, o jogador está disposto a ouvir proposta, tá? Tem uma preferência dele de ficar na Europa, mas chegando uma boa proposta salarial, rapaziada, pro Zenit, por que não? O ano que vem é Libertadores e teremos investimento. Segundo o VP do Cruzeiro, filho do Pedrinho, são 200 milhões nos próximos 5 anos. Dá pra tentar, não dá não? O que você acha? Comenta, chegou até aqui, deixa o like, hype o vídeo, me ajuda nessa. Fique com Deus, viu? Até a próxima, tamo junto.